Oi gente, aqui é a Camila da Secret Base Dolls e o tutorial de hoje é um especial pro Dia dos Namorados, que vai ser as Butterfree do anime. Aquele casal de Butterfree onde tem a Butterfree do Ash, que largou ele pra poder ficar com a Butterfree rosinha. É um episódio que marcou muita gente, então com certeza vocês devem conhecer essas duas aqui. Pra fazer elas foi um processo, viu? Elas não saíram desse jeito aqui a primeira vez. Na verdade, desde 2019 eu venho tentando fazer Butterfree, fazendo alterações, mas eu acho que agora eu finalmente consegui chegar no resultado, assim, que absurdamente satisfatório. Mas pra isso vai um monte de técnica nisso daqui, então ela é bem complicada de fazer, você precisa ter uns materiais bem específicos. Então, além do crochê, temos o feltro também, que já é comum aqui no canal. A anteninha dela, ó, como vocês podem ver, ela tem uma anteninha, ela é endurecida com cola. Essa daqui tem uma fita de cetim. Temos bordado também na boquinha dela, ó. Essa daqui foi com bordado com um fio mais fino e esse daqui com um fio mais grosso. E na asa, que é a parte mais complexa nisso tudo aqui, como vocês podem ver, ela é frente e verso. Nela eu usei feltro e também usei um papel chamado transfer, que eu consigo imprimir a imagem da asa da Butterfree e transferir para o feltro, e ela fica perfeitinha assim. E além disso, aqui bem no lateral, ó, também temos um pouco de pintura, então vai precisar de tinta para tecido também. A lista completa de material tá aqui embaixo. Apesar de ela ser bem complexa assim, é bem gostosinha de fazer e é até que rápida, mas eu vou ensinar para vocês também algumas coisas que eu aprendi no processo de fazer esse transfer aqui, porque eu apanhei muito e eu inclusive perdi algumas asas, então eu vou deixar algumas dicas. A primeira dica, inclusive, ela não tá no resto do vídeo, mas eu acho importante falar porque aconteceu comigo. Precisa conferir se a sua impressora tá com o cabeçote limpo. Quando você for imprimir o molde, testa para ver se ela não tá falhando em nenhum momento, se a impressão está saindo limpa. Porque se você imprimir e ela tiver falhada e você for direto pro papel transfer, você vai perder o seu papel transfer, que foi o que aconteceu comigo a primeira vez. As demais dicas eu vou dar no decorrer do vídeo, conforme eu for mostrando as partes. Esse vídeo sai primeiro lá no Apoia-se, então dia 12 de junho ele vai estar disponível no Apoia-se e depois de uma semana ele vai estar disponível para todos aqui no YouTube. Além disso, os apoiadores ganham um PDF com toda a parte de crochê, e isso a partir de R$2 mensais. Eu vou deixar o link do Apoia-se aqui na descrição e também vou deixar aqui no card vídeo para vocês conferirem os benefícios de se tornar um apoiador aqui do canal. Tudo bom crochê para vocês? Qualquer dúvida é só me chamar que eu sempre estou à disposição para ajudar vocês. E não se esqueçam de dar like e compartilhar esse vídeo com mais pessoas que você sabe que gostam de Pokémon, que gostam de crochê, que gostam de DIY, que quer aprender a fazer algum amigurumi. Na primeira fileira, faça 6 pontos baixos no anel mágico. Na fileira 2, faça 6 aumentos. No final, você terá 12 pontos. Na fileira 3, faça um ponto baixo e um aumento 6 vezes. No final, você terá 18 pontos. Na fileira 4, faça 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. No final, você terá 24 pontos. Na fileira 5, faça 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. No final, você terá 30 pontos. Da fileira 6 até a fileira 10, faça apenas pontos baixos. Na fileira 11, faça 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. No final, você terá 24 pontos. Na fileira 12, faça 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. No final, você terá 18 pontos. Na fileira 13, faça um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes. No final, você terá 12 pontos. Coloque enchimento. Na fileira 14, faça apenas pontos baixíssimos na alça de trás de cada ponto. Ó, a cabecinha ficou assim. Aqui vocês podem ver os pontos baixíssimos e as alcinhas da frente. Agora nós vamos trabalhar nelas.
faça um ponto baixo e um aumento 6 vezes apenas na alça da frente. No total, você terá 18 pontos. Na fileira 15, faça 2 pontos baixos e um aumento 6 vezes. No final, você terá 24 pontos. Na fileira 16, faça 3 pontos baixos e um aumento 6 vezes. No final, você terá 30 pontos. Na fileira 17 até a 23, faça apenas pontos baixos. Na fileira 24, faça 3 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. No final, você terá 24 pontos. Na fileira 25, faça 2 pontos baixos e uma diminuição 6 vezes. No final, você terá 18 pontos. Na fileira 26, faça um ponto baixo e uma diminuição 6 vezes. No final, você terá 12 pontos. Coloque enchimento no corpo todo. Na fileira 27, faça 6 diminuições. Agora vamos fazer as patas. Comece fazendo 6 pontos baixos no anel mágico. Na fileira 2, faça 2 pontos baixos e um aumento 2 vezes. No final, você terá 8 pontos. Da fileira 3 até a fileira 10, faça apenas pontos baixos. Para fazer a antena, vamos utilizar um pedaço do fio amigurumi de aproximadamente 35 centímetros. Posicione em alguma base que possa sujar, porque vamos usar cola e um pincel. Espalhe a cola por cima de todo o fio e depois passe o pincel em cima para espalhar bem. Mova ele um pouquinho para garantir que pegou de todos os lados e depois deixe secar pendurado em algum lugar. Depois de seco, ele ficará durinho assim no meio e as pontas que não pegou cola vão ficar moles e elas são importantes para depois colocar na peça. Para fazer a asa, eu utilizei esse papel transfer. No pacote vem esse papel com instruções e 5 folhas. Uma parte é quadriculada e a outra é a parte lisa, que é onde você vai imprimir o desenho do molde. Faça 2 cópias dessa imagem. Repare que as asas são espelhadas. Uma delas você vai cortar bem rente e a outra você pode cortar com uma sobra de papel. Depois de cortar tudo, ligue o ferro. Eu coloquei entre os pontinhos 2 e 3. Primeiro aplique esse que tem a sobra de papel em volta. Coloque a parte desenhada em cima do feltro, posicione na superfície e passe o ferro por uns 15 a 20 segundos. Depois, com muito cuidado, retire esse papel e a imagem já estará no feltro. Recorte toda essa sobra de feltro da asa, deixe bem rentinho com a imagem. E aí, nesse papel que você pegou essa asa daqui de cima, você vai pegar essa asa aqui de baixo e colocar aqui atrás. E dessa vez eu cortei bem rente para eu poder encaixar aqui atrás, ó. Ficar bem certinho. Estava passando elas em cima dessa minha tábua de corte, mas ele começou a grudar e aí deu muito errado. Então eu comecei a colocar um TNT em cima para poder passar. Como a minha mesa ela já tem TNT, eu só coloquei ele por baixo assim. Ó, tá vendo aqui as marcas de tinta dela? Tá aqui embaixo, ó. Transfer para baixo. E aí aqui eu vou passar esse lado com o outro transfer, né? Porque ele é frente e verso. Ó, vou pegar uma aqui que deu certo pra vocês verem. Ela é frente e verso, entendeu? Então, um dos lados vai ter que vir aqui embaixo e aí é que ele gruda. Então, dessa forma que ele não gruda. Agora, novamente, retire com bastante cuidado e a primeira asa estará pronta. Se necessário, apare um pouquinho do feltro para eles ficarem iguais. Mas não se apegue muito a isso porque ainda vamos pintar. Agora vamos fazer um acabamento nessa parte branca da lateral. Para isso, vamos utilizar tinta para tecido e uma caneta antiga que você tenha, ou um pincel bem fino. Eu gosto de usar a caneta porque ela tem uma pontinha bem gostosa de trabalhar, então você só molha na tinta e passa no feltro. No final ele fica assim. Deixe secar bem. Depois de seco, posicione os feltros e vamos aplicar a asa. Posicione ela com alguns alfinetes e utilize uma agulha e uma linha branca para poder fazer alguns pontos nessas partes da asa. Lembre-se de pegar apenas a parte branca para ela não aparecer menos. Dê alguns pontinhos na asa de cima e na de baixo também para elas ficarem fixas e firmes.
Depois, cole as patinhas e os olhos da Butterfree, mas ainda não cole essa boquinha dela. Nós vamos precisar retirar para poder bordar os dentinhos. Utilize um alfinete para marcar mais ou menos onde você quer que seja a ponta do dente. Então, com a agulha e um fio de meada branco, nós vamos bordar os dentinhos dela. Depois de bordar o primeiro dente, você pode conferir se ele está na posição correta e se a marcação do outro também está. Se não estiver, você pode alterar e continuar o bordado. Depois de costurar os dois, você pode cortar e colar a boquinha. Para aplicar a antena, passe ela pela agulha de tapeceiro. Tem o anel mágico, você vai pular uma fileira. Na segunda, você vai sair reto na mesma distância, ó, tá vendo? Puxe a antena e vá ajeitando ela até deixar conforme você deseja. Depois, corte a sobra. E aí você vai ajustando ela na cabecinha. A Butterfree do Oeste tem uma fitinha em volta do pescoço, então eu coloquei essa fita de cetim aqui nela. Para ajudar a passar por trás do pescoço, você passa pela agulha de tapeceiro e depois é só dar uns lacinhos aqui no pescoço dela para finalizar. Corte a sobra. E a sua Butterfree será pronta. Você também pode fazer a versão rosa do anime ou até mesmo a versão shiny. Qual versão você vai querer fazer?